Sabendo que Judas era extremamente necessário para que a missão de Jesus se cumprisse ao ser crucificado, qual a sua opinião sobre ele? Judas foi realmente o traidor e culpado pela morte do nosso mestre? Ou será que ele foi a peça-chave para o plano de Deus se cumprir aqui na terra, sendo ele, infelizmente, o escolhido para esse feito? Nesse estudo da história de Judas, você vai descobrir quem ele foi, como ele morreu e como ocorreu toda a traição. Judas foi um homem amado e cuidado por Jesus durante 3 anos, mas que acabou traindo de forma covarde e dolorosa. É quase impossível ter uma visão positiva de Judas, independente do que ele tenha feito antes de trair o homem mais especial que o mundo já conheceu. A traição foi marcada por mentiras, ocultação e falta de comunhão. Essa história bíblica pode ser vista como um exemplo trágico e autêntico de muitos outros personagens ao longo da história, inclusive nos dias atuais. A história de Judas. Judas abriu mão de tudo em sua vida quando recebeu o convite e aceitou seguir a Jesus. Mas, infelizmente, é nítido que ele o seguia de perto apenas fisicamente, pois o seu coração sempre o seguiu de longe. Assim como os demais discípulos, Judas veio a seguir Jesus como estava. Porém, no decorrer da caminhada, não se permitiu conhecer e ser conhecido por Jesus. Isso não significa que Jesus não conhecesse Judas por completo, muito pelo contrário. Desde o início, Jesus sabia que ele seria o traidor. Em João, Jesus também disse: "Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim", fazendo clara menção de Judas. Mesmo assim, Judas usava do seu livre-arbítrio e não permitia seu coração ser transformado verdadeiramente. Quando Jesus escolheu Judas, ele sabia que ele seria o traidor e que essa traição aconteceria para que se cumprisse os planos eternos. Judas não foi coagido a agir dessa forma e não houve uma distinção sobrenatural. Ele agiu de livre e espontânea vontade. Muitas parábolas serviram exatamente para ele quando contadas por Jesus. Por exemplo, a parábola do administrador infiel, Lucas capítulo 6. Judas não foi inocente, foi ele que se manteve na farsa. As características de Judas. Um dos pecados capitais de Judas era a avareza, e eu deixo aqui uma pergunta. Será que por isso ele foi comissionado como tesoureiro para forjar o seu coração? Na história, quando Marta pegou o equivalente a um pouco mais de 300 gramas de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado e muito caro, ela ungiu os pés de Jesus, mas Judas se colocou contra sua atitude, dizendo: "Por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres?" Na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres ao dizer isso. João, em sua carta escrita depois e conhecendo bem quem foi Judas, afirma assim: "Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era um ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado." João capítulo 12, verso 6. Naquela ocasião, iludidos com a máscara que Judas usava, os demais discípulos até acharam essa ponderação razoável, conforme nos conta Mateus 26:8. Essa característica era tão forte em Judas que Jesus foi traído por dinheiro, 30 moedas de prata, o que correspondia ao preço de um escravo, segundo Êxodo 21:32. A última ceia. A Bíblia também nos conta que após Judas Iscariotes ter acertado todo o esquema de traição contra Jesus, ele voltou para estar com o grupo e com Jesus, e isso era perto da Páscoa no cenário da última ceia.
Foi nesse momento que Jesus deu uma lição de amor, humildade e serviço a todos, lavando os pés dos 12 discípulos. Jesus se submeter a essa posição serviçal de humilhação era tão impensada que Pedro se abalou, resistindo e não querendo que Jesus lavasse os seus pés. Judas, que foi alvo do mesmo amor, não esboçou nenhuma reação, nem durante e nem depois, nem nada que fosse capaz de amolecer o seu coração. E ele podia mudar, sim, assim como todos podem. Daí para frente, Jesus já começa a ser mais explícito em relação ao traidor que estava ali no meio deles. Quando, por exemplo, ele diz que nem todos ali estão limpos. João 13:11. E ele fala também sobre o traidor e o cumprimento das escrituras sobre a traição. João 13:18. Outra passagem também, que está em João 13:21, Jesus faz uma declaração explícita da traição e diz assim: em verdade vos afirmo, que um dentre vós me trairá. A partir desse momento, os discípulos olhavam uns para os outros, perguntando quem seria o traidor. Foi quando Pedro fez um sinal para João, que estava à mesa no lado direito de Jesus. Ele queria que João perguntasse a Jesus quem seria o traidor. E a resposta foi que seria aquele a quem Jesus entregasse um pedaço de pão molhado. Judas Iscariotes possuído por Satanás. O pedaço foi entregue a Judas, que ao comer foi totalmente possuído por Satanás, e este saiu da presença deles apressadamente. Já era noite e ninguém parecia esperar que Judas fosse o traidor, apesar de sua ausência a partir de então. O negócio junto ao Sinédrio estava fechado e Judas procurava uma boa oportunidade para entregar Jesus. Judas era covarde e buscava a oportunidade quando Jesus não estivesse rodeado da multidão. Ele queria que tudo ocorresse sem tumulto. Após a ceia, Jesus foi orar no seu lugar de oração, junto ao Pai, o Getsêmani, e Judas conhecia bem esse lugar. Estando Jesus ali, Judas chegou com uma escolta que consistia de um destacamento de soldados romanos e alguns guardas. Possivelmente, a comitiva foi composta de 760 homens da infantaria e 260 da cavalaria. Todos os autores dos evangelhos falam que era uma grande multidão. Tanto Mateus quanto Marcos, até mesmo Lucas, dizem a mesma coisa em relação a isso. O beijo de Judas. A palavra diz que quando Jesus avistou Judas e a comissão, ele se adiantou e se aproximou deles. Porém, não negligenciam o sinal do beijo que foi dado por Judas em Jesus. Cada autor destaca por inspiração do Espírito Santo o seu ponto de vista. No caso de João, ele estava revelando Jesus como Messias, o Filho do Altíssimo. Por isso, essa menção similar à apresentação de Deus em vários momentos do Antigo Testamento. Mateus nos conta que Jesus fez uma pergunta crucial a Judas e disse assim: Amigo, para que vieste? E eu te pergunto, será que nem isso quebrantou o coração de Judas, ou é nesse momento que seu inferno interior se instalou de vez? Contudo, ao ver que Jesus foi condenado, a consciência de Judas foi despertada. O dinheiro já não importava mais. Ele foi tomado por terrível remorso e procurou devolver aquele dinheiro declarando: Pequei, pois traí sangue inocente. Mas a resposta das autoridades foi: o que isso nos importa? Não é problema seu? De agora em diante, nada poderia anular a traição. A morte de Judas. Judas agora já estava no inferno criado por si mesmo, e o triste fim foi esse. Judas atirou-se então as moedas de prata dentro do templo, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Mateus ainda nos conta que os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram:
É contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo de oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, dizendo: Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo de oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Mas afinal, como Judas morreu? Foi nesse mesmo campo que Judas se enforcou, e ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras todas se derramaram. Judas se tornou proprietário desse campo, pois Lucas, em Atos 1,18, informa que Judas comprou um terreno argiloso, campo de sangue, pois pela lei judaica considerava-se a aquisição em nome da pessoa da qual provinha o dinheiro. Nesse caso, as moedas eram de Judas. Mesmo no caso do seu falecimento, o campo pertencia a ele. Significado do nome de Judas. Judas é outra forma do nome Judá e significa Jeová conduz, o que pode ser uma forte contradição com aquele que ele realmente foi. Judas era um nome bastante comum na época. Jesus tinha um irmão chamado Judas, autor da carta que leva o seu nome no Novo Testamento. Já o seu sobrenome Iscariotes indica a região de onde ele veio. É derivado do termo Ish, homem, e do nome da cidade Queirote, ou seja, homem de Queirote. É bem provável que Judas fosse de uma cidade no sul da Judéia chamada Queirote. Seu pai chamava-se Simão Iscariotes. Judas era o tesoureiro do grupo dos discípulos de Jesus. Considerações finais. Judas sempre foi tido como um dos grandes vilões da Bíblia. Basta olhar no dicionário e você verá que Judas é sinônimo de traidor, ou o indivíduo que trai a confiança dos outros. Todos os anos, em dezenas de países, bonecos feitos à sua imagem são queimados em praça pública no sábado de Aleluia. Um castigo simbólico contra alguém que, segundo os evangelhos tradicionais, entregou o mestre aos carrascos no Jardim das Oliveiras, identificando-o com um beijo na face. O povo que louva a Deus com os lábios, mas o coração permanece longe dele. Será que somos assim? Uma reflexão é sempre bem-vinda. Olhar para a vida de Judas é olhar para um espelho e refletir como está o estado de coisas dentro de nós mesmos. Judas usou uma máscara a sua vida toda. Que tristeza, né? A avareza o cegou, a hipocrisia o feriu, e a busca pelo poder e fama por andar ao lado de Jesus motivaram seu coração. A covardia foi seu esconderijo, e o conjunto de todas essas obras o matou. Ele viu a Deus, mas o rejeitou. Bom, não se esquece de comentar quem foi Judas para você, o traidor ou foi a peça-chave para o cumprimento da missão de Jesus aqui na Terra. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.